decretos. Se ando em meio à tribulação, tu me vivificas. Ensina-me o teu caminho e o seguirei até o fim, Senhor. Foi-me bom ter passado a aflição pra aprender os teus decretos. Se ando em meio à tribulação, tu me vivificas. Ensina-me o teu caminho e o seguirei até o fim, Senhor. Os que confiam em ti não se abalam. Tu é a nossa rocha, nossa salvação. Meu escudo e o meu libertador. Esconde-me em tuas asas, ó Deus, meu Senhor. Os que confiam em ti não se abalam. Tu é a nossa rocha, nossa salvação. Meu escudo e o meu libertador. Esconde-me em tuas asas, ó Deus, meu Senhor. Esconde-me em tuas asas, ó Deus, meu Senhor. Shalom, shalom galera, beleza? Boa noite a todos aqueles que nos acompanham aqui em mais um programa do Lehaim. Hoje, né, a gente aparecendo aí pra vocês com um cenário um pouco diferente, né? A gente tentou trazer uma inovada aí pra vocês pra tá adequando, né, todo o público que nos assiste. A gente vem recebendo bastante feedback, né, daqueles jovens, pessoas novas que têm conhecido o programa do Lehaim através dos compartilhares do Facebook. Inclusive, eu vou estar pedindo, né, pro pessoal da íntegra tá passando o nosso Instagram aí embaixo para tu que tá nos assistindo agora pela primeira vez, nos acompanha lá, segue a nossa página e fica por dentro aí de todas as atualizações que a gente tem tido. E hoje, no nosso quadro, né, de perguntas e respostas, na última quinta-feira do mês, a gente está aqui com a participação do nosso irmão, do ministro da palavra, o Sérgio Roberto Alves. Eu queria dar boa noite ao Sérgio. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Gabriel. Boa noite ao irmão aí que hoje coordena o programa junto com você aí. Eu não me lembro o nome dele. É o outro Gabriel. Outro Gabriel.
Outro Gabriel. Mais um Gabriel. Dois Amém. Gabriel, então a coisa vai ficar bem aquecida hoje. Amém. Então, que Deus abençoe a audiência do programa, né? E que o Senhor nos guie, nos dirija aqui no que vamos falar. Amém. E outro, pessoal, antes da gente poder estar entrando, né, nesse assunto de perguntas e respostas, a gente vai dar só um breve break, passar para os nossos blocos dos comerciais e a gente já retorna aí com vocês. Um sonho, um projeto e mãos à obra! Para o sucesso e valorização do seu empreendimento é imprescindível acabamentos de qualidade. Nós da Artus Representações trabalhamos com o que há de melhor em porcelanatos, revestimentos, louças, metais, chuveiros, torneiras, pisos e móveis de design. Agende uma visita. 21997506135. Atendemos construtoras em todo o estado do Rio de Janeiro para projetos comerciais e residenciais. Artus Representações, fazendo parte do seu projeto. Calma, gente, ela está chegando. Doutora Bruna Martins, médica veterinária. Atendimento a domicílio para animais de pequeno e grande porte em São Cepé e região. Consultas, vacinas, cirurgias e responsável técnico pela sua empresa. Agende seu horário 559-9996-5607. Cuide do seu melhor amigo com o carinho que ele merece. Doutora Bruna Martins. Você está com problemas no casamento, com os filhos, trabalho, saúde ou finanças? Temos livros, CDs e DVDs que podem te ajudar. Livraria Reino é Vida atende onde você estiver em Restinga Seca e região. Ligue ou agende sua visita. 51995502839. Venha nos visitar aos domingos das 8h30 ao meio-dia na Rua Francisco Giuliani, 1021 em Restinga Seca. Livraria Reino é Vida, levando a vida de Deus para você. Quer melhorar sua qualidade de vida dormindo? Conheça os colchões magnéticos da Sono Essencial. Ativa a circulação sanguínea, tem efeito anti-inflamatório e é relaxante. Colchões feitos para o seu peso. Rua Alfredo Pereira de Medeiros, número 200, Budak, em Rio do Sul. Fone 47988119046 ou 4735222172. Sono Essencial, porque essencial é dormir bem. Os tempos mudaram e precisamos nos atualizar. A Escola SEAC agora está disponível 24 horas através de cursos, palestras e seminários à distância. E uma super novidade: atendimento para alunos do ensino domiciliar. SEAC, onde o ensino é fonte de vida. Venha conhecer nossa nova sede, Rua Marcílio Dias, 2609, Cachoeira do Sul, ou em nosso site www.escolaseac.com. Quer eliminar suas estrias? Conheça Microderme, tratamento definitivo para estrias. Sem uso de pigmentos, elimina estrias de todas as cores e tamanhos. Resultado em apenas uma sessão. Entre em contato com Kátia Tavares, 19-982-100096. Microderme, estrias. O que antes você não conseguia disfarçar, agora você pode eliminar. Você já pensou em sua empresa fazer parte de um mercado que movimenta centenas de bilhões de reais por ano? A Triuno Assessoria em Licitações pode te ajudar. Assessoramos nossos clientes a se desenvolver no mercado público com sucesso, ampliando e aprimorando seu volume de negócios. Fazemos um estudo de mercado e sua viabilidade, captação e análise de editais, recursos e impugnações, organização e gerenciamento de documentos, representação em processos eletrônicos ou presenciais. Fone 47-99741-3266 ou triuno.adm@gmail.com. Triuno Assessoria em Licitações. Sonhe com sucesso. A gente ajuda você. Pensando na correria do seu dia a dia? A Alfa Alimentos oferece alimentos prontos, saudáveis, saborosos e preparados com todo cuidado e carinho para atender você e sua família. Alimentos congelados como quiches, escondidinhos, sopas e muito mais. Temos também o delicioso açaí mineirinho. Faça a sua encomenda 48996902828. Atendemos em Turvo, Santa Catarina e toda a região. Alfa Alimentos, carinho e cuidado é o que tem de melhor em nosso cardápio. Com dificuldades na parte fiscal da sua empresa, a Criscom Consultoria lhe dá o suporte técnico, desde a classificação de produtos como a entrega das declarações fiscais, atendendo todos os SPEDs e cálculos de impostos. Conta com suporte online que vai ajudar a sua empresa a entregar as obrigações acessórias de uma forma rápida, fácil e eficiente. Fone 55999229619. Criscom Consultoria. Dedique-se ao seu negócio. Deixe a parte fiscal com a gente. Moranguinho Racing, tudo em off-road. Há mais de
de 15 anos com mecânica especializada off-road. Temos equipamentos, peças e acessórios para motocross, trilha, enduro, velocross e quadriciclos. Conjuntos completos para você sair equipado. Quer vender ou trocar sua moto? Venha nos visitar e fazer um bom negócio. Rua Otocar Zitloff 169, bairro São João, em Montenegro. Fone 519-8192-6228. Moranguinho Racing, tudo para você e sua moto. Shalom, galera, estamos de volta aqui e bom, vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta que a gente tem aqui, ministro, é a seguinte: qual a diferença entre esposa e noiva e quando que nós nos tornaremos esposas de Cristo? Olha, a noiva não teve ainda contato íntimo, né? De coabitar espiritualmente com o marido, né? As bodas do Cordeiro é uma festa de preparação para o leito imaculado, né? Então, nós vamos, quando terminar o milênio, nós deixamos de ser noiva e passamos então a ser esposa auxiliadora idônea de Deus. Mas no período de noivado, Cristo é o nosso noivo. Ah, então tá aí, né? Fica aí essa explicação. Eu, particularmente, também tinha um pouco dessa dúvida. Confunde um pouco com os termos. Mas, enquanto o Gabi acha a próxima pergunta ali, pode fazer então, Gabi. Amém, irmãos. Boa noite a todos. Boa noite, Sérgio. A próxima pergunta é: somente os homens podem ser usados para realizar o batismo? Mas é qualquer homem ou somente presbíteros, pastores? O que a palavra diz sobre isso? A palavra diz que as celebrações, casamento, santa ceia, batismo, né, deve ser feita por varão, pelo presbítero ou alguém designado, capacitado e designado pelo presbítero, tá? Amém. Essa é a resposta. Então tá aí, fica aí, né, esse esclarecimento. E a outra pergunta que a gente tem é a seguinte: qual é o tempo, período que a esposa pode sem fazer atos conjugais com seu esposo? Isso aí é o seguinte, isso não tem uma regra, né? Isso aí o que existe é comum acordo, porque a Bíblia diz que quando eles querem se consagrar à palavra, de comum acordo eles podem ficar um período, conforme acordado entre eles, fica um período se abstendo desse contato íntimo. Agora, não existe uma regra para isso. Isso aí, temos que lembrar que tem outro versículo que o marido tem direito no corpo da esposa e a esposa vice-versa. A esposa também tem direito no corpo do marido. Então, tudo tem que ser de comum acordo. Ah, certo. Então tem que estar aí seguindo, né, essas direções, essas instruções que o Senhor deixou na palavra, né? Eu creio que cada caso é meio específico, né? Não dá para generalizar nada. O que não pode é haver, assim, uma negação unilateral de algum dos cônjuges em contrariedade com o outro, né? Isso aí já vai dar problemas. Ah, sim. Tem até aquela palavra que diz, né? Andarão dois juntos, né? Se não estiverem em acordo. Gabi, qual a próxima pergunta que a gente tem aí? A próxima pergunta é: tem uma palavra em Marcos, no capítulo 5, 9, quando Jesus pergunta, né? Quando ele vai fazer, tirar um demônio lá, e ele pergunta o nome, né? E ali o demônio responde ali, né? O possesso, né? Legião, né? Qual que seria o significado de Jesus ter perguntado isso, tendo em vista que em outros milagres e curas e expulsões de demônios que Jesus fez, ele simplesmente não perguntou, né? Tem alguma explicação espiritual por que ele perguntou, né? Qual que seria o nome da... Explicação assim clara na palavra não tem, mas se faz deduções. Por exemplo, uma legião é 2.000 demônios na linguagem da época, né? Então, muita coisa. Era muita coisa que possuía aquela alma, e por isso aquela alma vivia completamente descontrolada e ao bel prazer daqueles seres espirituais malignos, né? Então a situação daquele homem era terrível, porque ele não tinha como viver mais, ele só era guiado por demônios. É uma quantidade muito grande,
Veja que não foi citado outro exemplo na Bíblia igual a esse, né? É verdade. Fica aí então, gente, né? Pra quem também já tinha essa dúvida, eu nunca tinha me dado conta sobre isso, né? Mas tem uma pergunta aqui que foi trazida, né? Como iniciar um jejum espiritual voltado para a cura? Não tem nada de especial, você apenas ora e faz a proposta do jejum para o Senhor e cumpre aquilo que tu votou, né? Agora, cada caso é um caso, cada pessoa vai fazer de acordo com aquilo que sente a inspiração interna, vai fazer a proposta para Deus. Né? Mas não tem regra também. Ah, sim. É mais no sentido da oração da pessoa mesmo, né? Tá clamando pela cura. Ele chega na presença do Senhor e diz, olha, eu vou fazer tantos dias, tanto isso, a causa que eu quero ganhar a bênção tal, e eu vou fazer um acordo, um voto contigo, que eu vou orar 60 dias, vou jejuar 60 dias, da tal hora, tal hora. É um acordo que também é feito. Ah, não. Fica aí então, né? Essa resposta. Tem uma outra pergunta de um ouvinte aqui, que ele mandou para nós, a pergunta era a seguinte: se ele ficar na grande tribulação, né, e ele não negar o nome do Senhor, ele vai para as bodas, perdão, ele vai para o reino de Deus, ou ele pega trevas exteriores ainda? Não, ele vai para as bodas. Se ele entregar sua vida para não negar o nome de Jesus. Mas tem a possibilidade de alguém que vivenciar a grande tribulação ainda, mesmo assim, pegar trevas exteriores? É difícil, porque quando tu entrega a vida, isso prova que a pessoa negou-se a si mesma. E é isso que Deus quer para nos colocar nas bodas. Amém. Gabi, tem uma outra pergunta? O Abraão deu o exemplo com seu filho, né? É verdade. É verdade. Tem uma pergunta aí, Gabi? Mãe, tem. Ali a gente está vivenciando uns tempos que nunca aconteceram, né? Foi falado também no Café com Cristo e vem sendo um tema muito importante, né? Para a gente saber qual o momento que nós estamos vivendo, né? Para a gente acordar, né? E tem a possibilidade, quando vir a grande tribulação e ter todos esses acontecimentos, aquele que está preparado ficar para prestar algum auxílio para aqueles que estão necessitados, ou como que poderia ser? Porque muitos que vão ficar vão querer buscar o Senhor, né? Vão ficar perdidos, vão querer esse... Sim. Eu creio que vai ficar alguns preparados, pronto, mas não vão subir, porque vão auxiliar os santos que vão ficar para crescer em vida e encorajar os santos e ajudá-los aqui. E até os que vão se converter também, né? Então tem chance de alguém que se converte no meio da grande tribulação pegar as bodas? Sim, com certeza. Se eu for, por exemplo, se a gente for... Eu até acredito que o maior número de pessoas que vai para as bodas vai sair da grande tribulação. Sim, por causa talvez da intensidade também, né? Vão ser coisas assim. Sim. Que ou tu te entrega ou não tem volta, né? Ele vai querer morrer com alegria para receber as bodas. Tem uma pergunta aqui, né? Que até nos concederam um papelzinho aqui, que diz assim: como um recém-convertido deve iniciar sua consagração? Olha, a consagração é a meditação na palavra e a aplicação da palavra. Basicamente é isso, né? Então não adianta estudar a Bíblia para ensinar para os outros ou só para acumular conhecimento. A gente estuda a Bíblia porque eu preciso ser transformado para agradar a Deus. E isso é o significado de uma consagração. A pessoa fica separada do mundo e dos interesses pessoais para servir Deus. Tá certo, então, né? A gente sempre acha que tem um método, né? Uma maneira exata de se fazer, mas é uma intimidade, né? Aí veja bem, né? Nas igrejas, quase todas, tem um cardápio de alimentação espiritual. Não sei se aí tem, mas aqui em Cachoeira, principalmente a que eu vejo isso, e algumas que eu já fui, eu vi no mural da igreja tem um cardápio para os novos, onde começa a ler depois do segundo, terceiro, quarto livro da Bíblia para tomar conhecimento. Ele tem uma orientação de alimentação espiritual. Sim. Que faz parte da consagração.
E para aqueles nossos ouvintes, assim, tu poderia estar dando O primeiro livro a ser lido é o Evangelho de João, né? Depois o Mateus, Marcos e Lucas. Sim. João, por ele ter uma linguagem mais... A linguagem é mais fácil de compreender, né? E fala sobre a graça, o amor de Deus, né? A vida. Então é tudo que um recém-chegado na igreja precisa ouvir. É verdade. Depois tem o livro de Atos e vai embora depois. depois já fica pulando de um lado pro outro, né? A coisa já começa a se encaixar toda. Mas é isso aí. Gabi? E no tocante, assim, aos materiais, assim, dos livros da editora, seria ali um Portal da Glória, para a Glória, a Renovação da Mente, mais algum outro, assim, que... O Portal para a Glória, Cor Interior, Padrão Divino e Renovação da Mente, depois vai embora também. As escolas ministeriais. Amém. Ou Escola do Reino, né? É a faculdade, né? Daí é a faculdade, daí. Daí começa a Escola do Reino é a faculdade. São 240 horas aulas. É muita coisa. Quem tá querendo se formar em Jesus, né? Acessa lá no canal da TV Menorá, tem as Escolas do Reino, muito edificante, né? São temas mais aprofundados, que abrangem assuntos assim mais específicos. Vou pedir pro pessoal tá passando aí embaixo enquanto vocês assistem para vocês poderem estar acompanhando. E tem uma pergunta aqui que diz assim, né? Como desenvolver a capacidade de ouvir a voz do Espírito e o guiar da unção interior? Isso só é possível quando a pessoa passa a crescer em vida de um determinado ponto em que a supremacia governamental do espírito sobre a alma daquela pessoa passa de 50%. Mas como é que ela desenvolve esse 50%? Não, ela vai estudando a palavra e aplicando a palavra. Esse é o crescimento, vai obedecendo. Então, a obediência gera experiência, a experiência gera o crescimento de vida. Sim. Aumenta a fé. Então a consequência da consagração é a intimidade, basicamente. A intimidade, exato. A maturidade espiritual é porque há intimidade e experiências, tanto externas quanto subjetivas com Deus. E um ponto que foi trazido nessa pergunta é que muitas vezes existem muitos graus comparativos dentro da igreja. Que daqui a pouco existe um compartilhar, porque Deus falou comigo de tal forma, e as pessoas meio que esperam que Deus venha falar com a pessoa daquela maneira, né? Mas eu creio que não funciona assim, né? Não, Deus tem uma maneira unipessoal com todos, de se relacionar, e não é igual às vezes os outros, né? Por exemplo, não tem como explicar isso. Cada um aquele ali é especial para Deus, cada um de nós. E ali Deus tem a sua metodologia de se relacionar com cada um na igreja, que é diferente. Às vezes não é igual com todos. Não adianta eu querer dizer para o irmão que Deus vai falar assim, tu faz assim, aquilo é pura besteira. Isso não funciona. A intimidade é uma coisa muito pessoal. Sim, é uma coisa particular, né? Agora, Deus fala conosco na palavra, com a natureza, fala com a gente nas experiências de oração, os sonhos, visões, percepções do espírito íntima também. E como é que a pessoa consegue criar, porque daqui a pouco eu quero que seja, por exemplo, daqui a pouco eu quero que aquela percepção que eu tive seja algo porque eu quero fazer, como é que eu tenho esse discernimento de que aquilo de lá é algo que vem da parte de Deus? Quando você é imaturo, que não chegou nos 50%, que tem apenas flashes com Deus, aí você tem que se assessorar de um ancião da igreja, um homem, uma pessoa mais madura, para ver se ele testifica ou não. Maravilha, então, né? Buscar o auxílio aí naqueles que já conhecem um pouco mais do Senhor, né? Isso. Gabi? Amém, né? Bem importante esse assunto, porque Deus nunca vai falar, não é uma receita de bolo, né? Deus não vai fazer tudo para todos iguais, né? Até porque a palavra é multiforme entendimento. Então, as inúmeras e maneiras diversas que Deus fala conosco, a gente nem imagina, né? Eu passei também por uma experiência recente agora, né? Eu orei, jejuei por uma causa pessoal, né? Para mim conseguir passar em uma prova de direção, e eu vi ali que Deus me honrou, né? Então ele utilizou ali a natureza, utilizou muitos irmãos ali que ficaram em oração por mim, né?
porque tinha uma fortaleza muito mental, assim. E eu até gostaria de tocar no assunto, assim, de alguns demônios, assim, da preguiça, assim, e da procrastinação, né? Teria que ser, assim, um jejum muito intenso, assim, muita oração, porque eu vejo que nessa área Deus me libertou quando eu fiz isso, né? Quando eu coloquei em jejum, coloquei em oração, dobrei meu joelho e eu vi que é ali que ele me honrou, né? Então, esses demônios, assim, que utilizam a gente para preguiça, para não conseguir vencer a carne, né? Tem que esmurrar mesmo o corpo. Como que funciona, assim? Perfeitamente, como você falou. Você precisa jejuar para quebrar a força racional e natural da carne. É isso mesmo. Em qualquer área que tu tenha dificuldade. Amém. Maravilha, então, né? Fica aí que a gente possa estar utilizando dessas ferramentas que Deus nos traz, né? E tem uma pergunta aqui, eu vou tentar decifrar um pouco ela, que diz assim: no Antigo Testamento foi permitido ao homem repudiar sua esposa. Agora, no Novo Testamento, Jesus, indagado pelos religiosos, se era lícito ao homem repudiar sua esposa. Jesus respondeu: por causa da dureza do vosso coração, foi deixado este mandamento. Segundo a nova aliança, como agir hoje? Olha, o casamento só Deus pode separar. Porque Deus une e só Deus pode separar. Agora, quando alguém se divorcia na igreja, não aconselho ninguém julgar. Porque você não sabe o que está separando eles. E talvez nem eles também saibam, às vezes. E é muito comum acontecer isso hoje. Né? Numa geração final aí da Era da Graça. Agora, a dureza de coração é a causa de muitas divisões de matrimônios, isso é verdade. Só que o hoje é diferente da velha aliança, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. É verdade. Então, muitas questões que ocorrem, que não é aquelas mencionadas na Bíblia, que dá direito à separação, podem ser perdoadas e pode haver conserto e as pessoas restaurar a relação do matrimônio. Agora, haverá casos, e muitos casos, que Deus vai fazer essa separação. Aí, então, são motivos. Agora, se uma pessoa dizer que é Deus que está mandando separar e não é, ele está frito. Deus vai julgar ele. Já pensou? Tá? Ele não pode se ocupar da graça para dar ocasião à carne. Né? Então, ele tem que saber o que ele está fazendo. Ele tem que saber que está respaldado por Deus. Porque aí Deus continua honrando ele, abençoando a vida dele e ele vai à frente. Mas e daí como é que faz quando, por exemplo, o homem segue fiel, sabe? Segue ali, esperando para que o Senhor faça, porque que nem tu disse, né? Deus quem separa. Então, a partir do momento que eu aguardo Deus fazer algo, mas aquilo de lá que nem a gente foi falado no início, começa a gerar um desacordo já, começa a gerar atritos. Como é que funciona assim para a pessoa lidar com isso? Suporta. Não tem que fazer, tem que respirar fundo. Agora, esses dias ainda eu falei, ouvindo aqui uma pessoa que tinha 70 anos de casado, um casal aqui. Aí eu perguntei para ela qual era o segredo para um casamento durar tanto assim. Ela disse: eu me faço de surda. Amém. Aí suporta, né? Tá aí então, gente, né? Se vocês estão querendo uma estratégia aí, né? Vamos lá. E tem uma pergunta aqui, irmão, mas eu queria perguntar, Gabi, tem alguma pergunta aí para nós? Então, no tocante, assim, ao casamento, né? E esses tempos que a gente está vivendo, assim, quem tiver que casar, vai casar logo. E quem tiver que ficar solteiro, vai ficar. Olha, o casamento é vontade de Deus, né? Amém. Mas tem eunucos de nascença também, né? E tem uns que se fizeram eunuco, né?
Então, a Bíblia diz essas coisas todas, mas geralmente Deus tem um propósito de unir um homem e uma mulher para gerar filhos, educar os filhos para temer Deus. Esse é o propósito. Vai dar tempo então, Gabi. Vamos ficar calmo. Eu gostaria de casar Vamos ficar calmo, que tocou num assunto delicado, né? Mas, irmão, tem uma outra pergunta que falava assim, né? Que lá em Ezequiel 28, né? Quando fala de Lúcifer, né? Fala que ele era o sinete da perfeição, né? E daí depois fala que foi encontrado iniquidade no seu coração, né? Mas sendo ele a própria iniquidade, né? Como que surgiu isso? Porque se ele era o sinete da perfeição, né? Se ele era ali uma criação perfeita da parte de Deus, como que surgiu essa iniquidade? Porque sendo ele a própria iniquidade. Veja bem, no mundo espiritual, como no mundo natural também é assim. Quando tu vive num ambiente, tu é criado por Deus e vive sob a graça de Deus, a bênção de Deus, sempre que tu transgredir mandamento, tu vira demônio. Tu vira espírito maligno. Então o que aconteceu com aquele querubim? Ele virou um espírito maligno. Porque ele foi julgado por Deus, porque no mundo espiritual não tem perdão. Tu errou, tá morto. Só quem tem perdão somos nós. Os anjos que errar com Deus, eles vão ser julgados imediatamente e não tem mais volta. Mas isso porque eles têm a plena consciência da vida, né? Sim, eles têm o conhecimento, a consciência perfeita de tudo que Deus quer e não quer. Então, se houver um erro de um anjo, de um agente celestial, ele é julgado na hora porque ele tornou-se um rebelde. Rebelde é aquele que erra conscientemente. Não. Aqui na igreja, a mesma coisa. Um crente que erra conscientemente, ele também vai ser energizado por demônios naquela hora. Ele pecou. Só que ele não vira um demônio porque ele está salvo, né? Mas no mundo espiritual vira. Vira um anjo caído. E existe um reflexo nosso aqui, porque tem aquela palavra que diz, né? O que ligares nos céus, ligarei na terra. Existe um reflexo nosso no mundo espiritual, onde a gente tá lá em forma de espírito, alguma coisa assim? Não, tu é um espírito. Só que tu tem acréscimos. Tu é um anjo. Mesma coisa que um anjo, semelhante a um anjo, não é um anjo, mas é semelhante aos anjos porque tu tem um espírito. Tu é espírito. Inclusive o órgão líder desse homem tripartido é o espírito. Não é a alma nem o corpo. O que é mais importante quando Deus olha para você é o teu espírito. Pela ordem. Depois a alma e o último é o corpo. Né? Então, perfeitamente. Só que quando Deus fez o homem, formou o homem na terra, ele botou um corpo e uma alma no homem. Mas continuamos sendo seres espirituais. Certo, maravilha. Tem uma pergunta, Gabi? Não, é importante isso porque a gente fica num pensar assim de como que vai ser, né, até nas bodas, como que é lá no mundo espiritual, né, com Deus, segundo céu, terceiro céu. E nós não vamos ser anjos lá. Nós vamos ser homens. Servos do nosso Senhor. Os anjos são os anjos. Nós sempre vamos ser servos do Senhor. Né? Amém. Então, era isso, Gabi? Isso mesmo. Não vamos ter asa, não vamos voar, não vai ser isso que a gente está pensando. Irmão, tem uma pergunta que foi trazida aqui também, que diz assim, né? Diz assim, que diante de pensamentos de medo, como saber discernir esses pensamentos? O pensamento do medo é incredulidade, falta de fé. É fácil. Se Deus disse para você confiar nele e fazer determinadas coisas que você não tem como fazer, porque sente medo que vai faltar, que vai ser atingido, que vai perder, que vai ser envergonhado. Você não quer dar bola para isso, você vai obedecer Deus. Sim. Então, o medo é incredulidade.